Olá, tudo bem, pessoal? Vamos lá dar continuidade ao nosso assunto, né? Só para voltar um pouquinho da aula anterior, que a gente estava falando do hemograma, né, gente? É importante vocês se atentarem que leucócitos são todos os glóbulos brancos, tá? O neutrófilo, quando a gente tem um aumento de neutrófilo, que a gente observa, por exemplo, quando a gente tem uma neutrofilia, a gente observa isso muito em processo infeccioso, bacteriano, porque neutrófilo é a primeira célula que chega no local da infecção. Então, ela é a primeira célula a aumentar ali no caso de um processo infeccioso. A eosinofilia está relacionada com processos alérgicos ou com parasitose, com os eumintos, porque eosinófilos são as células de defesa importante nesses processos, tanto os processos alérgicos quanto no combate aos eumintos. Os linfócitos, então, quando a gente tem aumento de eosinófilo, tem eosinofilia, né? Os linfócitos que ocasionam ali, no caso, a linfocitose, que é o aumento de linfócitos, linfócito está relacionado com infecções virais. Linfócito é uma célula muito importante, uma célula de defesa muito importante aí no combate dos vírus, tá bom? Então, só porque ficou aí um pouco pendente aí algumas dúvidas relacionadas ainda a essa aula anterior, né? Vamos falar um pouco do coagulograma. E o coagulograma é onde entra a parte das plaquetas do hemograma, o plaquetograma, tá? Então, situações que os testes da coagulação são solicitados. Antes de intervenções cirúrgicas, pacientes com hemorragias frequentes precisam fazer uma investigação, ou pacientes que estão acompanhando ali, né, que fazem uso de anticoagulante e precisam de passar por um acompanhamento, questão de dose, ajuste de dosagem, ver se o tratamento está adequado. Então, os testes que fazem essa avaliação da coagulação, nós temos a contagem de plaquetas, que os fragmentos celulares que aparecem ali no hemograma. Então, ali no hemograma a gente tem um plaquetograma com a contagem das plaquetas por volume de sangue. Nós temos o tempo de sangramento, tempo de protombina e tempo de tromboplastina parcial ativada. Lá nas plaquetas, a contagem de plaquetas, as plaquetas a gente faz uma avaliação da hemostasia primária, tá? Então, aí tá alguns valores de referência básicos, geralmente entre 150 mil, 400 mil, ali é um tanto normal ali de plaquetas por milímetros cúbicos de sangue. E ela é importante fazer uma avaliação primária. Então, pacientes que têm uma trombocitose, ou seja, aumento do número de plaquetas, são pacientes que estão ali com algum sugestivo de uma trombose, algum processo inflamatório mais grave, alguma desordem infecciosa, tá? A trombocitopenia, que é a diminuição de plaquetas, a gente observa geralmente em pacientes com púrpura trombocitopênica, também observa em pacientes com septicemia, no caso de sepse, porque na sepse ocorre uma questão assim de fisiológica, de resposta imunológica mesmo, para combater ali essa agente infeccioso, um processo inflamatório desregulado, né? Ocorre a ativação da coagulação intravascular disseminada. Então, por isso que na sepse observa-se uma diminuição do número de plaquetas. Pacientes com AIDS também observa-se essa diminuição, uma trombocitopenia. Por quê? Porque o vírus HIV, ele infecta megacariócitos, que são células precursoras de plaquetas. Então, ele infecta essa célula, ele mata essa célula, então, pacientes com AIDS, consequentemente, vai acabar tendo um número diminuído de plaquetas. O tempo de sangramento um tempo, é um exame que a gente usa para avaliar o tempo necessário para formar o coágulo no local da lesão, no vaso. Então, é aquele exame, com uma lanceta, a gente fura ali o dedinho do paciente e vê ali, marca o tempo, né? Vendo quanto tempo demora para fazer esse coágulo no local, tá? Lá na cascata da coagulação, que está relacionada com a hemostasia secundária, vamos voltar lá quando vocês tiveram a aula de coagulação, apesar de não ser o foco da aula de hoje, né? A gente está avaliando aí o coagulograma, mas lá na coagulação, gente, a gente tem uma cascata da coagulação. Então, os fatores da coagulação, eles são ativados de forma de cascata. E elas podem ser ativadas por uma via intrínseca ou por uma via extrínseca.
A via intrínseca está relacionada com o sangue em contato com alguma superfície lesada, e quando é ativado pela via extrínseca, está relacionado por algum trauma, algo externo, tá? E aí ativa a cascata da coagulação, e lembrando que a gente tem aqui alguns fatores da coagulação que são dependentes de vitamina K. O tempo de protombina e o tempo de tromboplastina parcial ativado, que são os famosos TP, TTPA, são exames utilizados na triagem para alterações da coagulação. O que significa isso? O prolongamento de um desses exames, né, indica deficiência ou inibição dos fatores da coagulação. O TTPA, ele vai avaliar os fatores 12, 11, 9, fator 8, fator 10, fator 2, fator 1 da coagulação. O tempo de trombina, que é o TP, o famoso TAP, ele avalia os fatores 5, 7 e o 10. Mede a formação da trombina a partir da protombina em presença desses fatores. Então, por isso que a gente chama de tempo de protombina, tá? Esses exames, por exemplo, o tempo de protombina, o famoso TAP, ele geralmente está aumentado em pacientes com deficiência de fibrinogênio ou protombina, ou dos fatores 2, 5, 7 e 10, ou em pacientes com deficiência de vitamina K ou com insuficiência hepática. O TTPA já vai avaliar os fatores 12, 11, 9, 10, 5, 2 e 1, pela via intrínseca e pela via comum. Tanto via intrínseca ou extrínseca tem ali uma parte que é uma via comum da cascata da coagulação, tá? Então, esses fatores, né, o TAP e o TTPA, são muito importantes aí para esses exames, são importantes para fazer a avaliação aí desses fatores da coagulação, se estão funcionando de forma adequada ou não. Outro exame muito importante que faz parte ali da nossa aula de interpretação de exames laboratoriais é a glicemia. A glicemia nada mais é do que um exame utilizado para medir o nível de glicose na circulação sanguínea. Então, EMIA, sangue, e glic de glicose, tá? E aí vai investigar possíveis casos de diabetes e para fazer um controle da doença. Então, ele é um exame que, mesmo após o diagnóstico da doença, ele é um exame muito solicitado para monitorar aí esse paciente, para fazer o controle dessa doença. E aí é quando a gente tem casos de hipoglicemia, que é diminuição da glicemia sanguínea, ou hiperglicemia, que é o aumento da glicemia no sangue. A hiperglicemia, em que situações que a gente observa a hiperglicemia, né? A insulina, ela é secretada pelas células beta do pâncreas. Quando tem a deficiência na produção de insulina, o paciente vai ter uma hiperglicemia. Em que situações que isso acontece? Em pacientes com diabetes tipo 1, que é o que a gente chama de paciente que depende de insulina. Por quê? Porque nesses pacientes ocorreu uma destruição, uma falência das células beta do pâncreas. Com isso, não há a produção de insulina. Diante dessa situação, o paciente ele precisa fazer o uso da insulina para ter um controle da glicemia, da glicose sanguínea. Outro caso que nós temos de diabetes é o diabetes tipo 2, que é um diabético que não é insulino dependente. Tá? Nesse paciente, a célula beta do pâncreas, ela existe, ela está ali em ação, né? O problema que a gente tem nesse paciente é uma ação deficiente da insulina. Não que ele não tenha, ela só está com uma ação deficiente, né? E então, o organismo desse paciente, a gente observa que ele tem uma resistência à ação dessa insulina. E geralmente o tratamento é baseado com hipoglicemiantes orais, dieta, né? E em último caso, aí tem alguns pacientes que realmente também precisam fazer uso de insulina. Mas geralmente o tratamento convencional é com hipoglicemiantes orais e com alguma dieta ali, recomendação, né, do que pode, que não pode ingerir, para não ter a elevação aí da glicemia. Então, aqui, geralmente, o diagnóstico ele é confirmado nessas duas situações, né? Então, além da glicemia em jejum, que é um exame que a gente faz do paciente com 8 horas de jejum, ou seja, 8 horas sem se alimentar, né?
Geralmente quando essa glicose ela dá acima de 99, ele já é considerado um paciente pré-diabético, ele já sofre aí um controle aí. E, outro exame que faz é a glicemia pós-prandial, que é 2 horas após, o almoço, ou então 2 horas após quando a gente introduz ali no paciente, né, uma alta concentração de açúcar, que é o que a gente chama de teste de tolerância à glicose. Então, fazer esses 2 exames aí para confirmar o diagnóstico de diabetes. E o paciente diabético, só para complementar aí a informação, né, ele pode ter complicações agudas, igual no caso da hipoglicemia, ele pode entrar até em coma por causa da diminuição da glicose no sangue, níveis muito baixos. E aí a causa de hipoglicemia é quando a dose de insulina está muito alta, né? Os sintomas que o paciente tem vai ser fraqueza, tontura, tremor, palpitação, confusão mental. E aí chega a ser muito grave, o paciente pode entrar em coma quando a glicemia dá abaixo de 40. Isso é um problema sério mesmo enfrentado por esse paciente. Nós temos também uma outra complicação, em caso de hiperglicemia, que são os níveis muito altos de glicose. Aí o paciente pode entrar em coma hiperglicêmico, né, que aí é quando as taxas de glicose estão muito altas, o paciente entra em cetoacidose, e os sintomas que o paciente tem: fraqueza, tontura, muita sede, urina com muita frequência, perda de peso, pode chegar ao ponto de desmaiar também, tá? E aí o paciente diabético, ele, além de complicações agudas, ele também apresenta complicações crônicas. Quando tem um paciente com níveis muito altos de glicemia, pode ter alterações microvasculares, tendo nefropatia, retinopatia, e também alterações macrovasculares, como um acidente vascular cerebral, um AVC, alguma doença coronariana, alguma doença vascular periférica, tudo devido a esses níveis elevados de glicemia, tá? Além de também outra complicação grave que pode provocar, pode apresentar nesses pacientes, é neuropatia, que a gente também pode chamar de pé diabético, uma hipotensão postural e pode levar até mesmo a uma impotência sexual. Tudo certo aí com a glicemia, gente? Um outro exame que nós temos é o lipidograma, né? O que é esse exame? Para que esse exame é pedido? Vamos lá. O lipidograma, ele é uma série de exames. A gente também pode chamar de perfil lipídico. É uma série de exames laboratoriais em que a gente faz a dosagem de colesterol total, HDL, que é o colesterol bom, o VLDL, o LDL, que é o colesterol ruim, e o famoso triglicéridos. Então, aqui a gente tem uma média aí de valores de referência para adultos desses índices, né, desses exames, e a gente tem o que é o nosso desejável, né? Então, o desejável é que o colesterol total fique abaixo de 200, que o colesterol bom, o HDL, fique acima de 40 miligramas por decilitro de sangue, e que os triglicerídeos fiquem abaixo de 150, tá? Esse é o desejável. Mas qual que é a grande importância aí do perfil lipídico, gente? A grande importância é que ele permite avaliar o fator de risco para doenças cardiovasculares. Então, tem um cálculo que a gente faz e que libera no exame, nesse perfil lipídico, que é o índice de Castelli. Então, o índice de Castelli-1 é o colesterol total dividido pelo HDL e o índice de Castelli-2 é o LDL dividido pelo HDL, né? E esse índice, eles avaliam o risco de doença cardiovascular. Então, o risco ele pode estar aumentado quando o índice de Castelli-1 for maior que 4,4 e o índice de Castelli-2 foi maior que 2,9. Então, o perfil lipídico ele é muito importante para fazer essa avaliação dos fatores de risco de doenças cardiovasculares, tá? E um ponto importante a considerar, gente, as dislipidemias, que são essas alterações aí no perfil lipídico, pode ter causas primárias e secundárias. Quais são as causas primárias? As causas primárias são causas genéticas. A influência ambiental, né, ela é muito pequena. Não tem muita frequência, muita influência ambiental.
está muito relacionado com causa genética mesmo. Já as dislipidemias secundárias já está associado a algumas doenças ou fatores de risco. Por exemplo, paciente com insuficiência renal crônica tende a ter aumento de triglicérides. Pacientes com síndrome nefrótica têm aumento de colesterol, triglicérides. Obesidade, fumo, alcoolismo, tudo pode provocar ali alteração nesse perfil lipídico, assim como diabetes mellitus e hepatopatia também pode fazer uma alteração nesse perfil. Então, quando tem essas causas, né, algum fator de risco aí, a gente fala que a dislipidemia é uma causa secundária, tá? A causa genética hereditária, ela é uma causa primária. Certinho, gente? Antes de falar de ureia e creatinina, que é a famosa, os exames da função renal, tá? Eu vou encerrar aqui essa aula para vocês respirarem, tomar uma água, eu também vou tomar uma água, né? E aí vocês reforcem aí as ideias desses exames que a gente avaliou e posteriormente eu disponibilizo a aula sobre o exame ureia e o exame creatinina, tá? Um abraço aí para vocês. Obrigada.